o tópico sobre cinemática, a gente também chama de princípios da dinâmica. Vamos tentar olhar ele de um ponto de vista mais simples e olhando mais como uma análise físico-matemática, tá? Porque a física que tem ali não é muita, tá? Tem um movimento, né, de um objeto ao longo do tempo, mas é pouca física, tem mais cálculo mesmo, mais matemática envolvida, né? Principalmente cálculo diferencial integral. Então, o que é esse primeiro estudo da dinâmica, que seriam os princípios da dinâmica, nós também chamamos de cinemática, né? Basicamente, é o estudo de uma pequena partícula, e essa partícula ela está se movendo em relação a um sistema de coordenadas x, y, z, tá? É a nossa origem. Muito importante sempre ter esse sistema representado no seu problema. Por mais que você imagine ele na sua cabeça aí na hora de fazer o problema, faça os traços na folha para você ter clareza sobre o que você está fazendo. Bom, essa partícula que você está observando, nós não vamos considerar a massa dela. Então, nós só vamos analisar o movimento dela, como que a posição dela muda no espaço. Então, basicamente, nós vamos olhar a posição dessa partícula. Já que não vamos olhar a massa, não tem força, não tem quantidade de movimento, não tem energia, né? Então, basicamente, é a posição. E vamos puxar aqui um vetorzinho representando essa posição. Aqui. Tá? Esse nosso vetor nós vamos chamar de vetor x. Podia chamar de R também, tá? Entendo que x vetor não é essa x componente, tá? X vetor é uma outra grandeza. O x vetor ele é dado por uma componente x, y e z, tá? Então, vamos entender dessa forma aí. Bom, e o que mais que tem nesse estudo? Tem o tempo. Então, nós temos o x e temos também o tempo. Então, vamos colocar aqui x e tempo. Basicamente, nós estamos observando como que o x varia no tempo. Essa é a equação procurada em todos os problemas de cinemática. O que eu estou procurando nesse problema? Se você souber o x de t, você sabe todo o problema. Por quê? Porque dentro do x de t, você tem a posição inicial, você tem a velocidade inicial, você tem a aceleração. Se você conhecer aí o tempo, né, você tem o tempo definido, digamos, você tem um tempo, você pode localizar o x para aquele tempo. Enfim, você tendo a função x de t, você tem todo o fenômeno escancarado na sua frente. Está tudo ali para você retirar dessa equação, tá? Então, olhem dessa forma agora, tá? O x de t, ela é uma equação que ela tem tudo dentro dela, todas as informações. Então, a grande maioria das vezes, a gente pode chegar até o x de t e aí tem tudo a respeito da posição da partícula. Mas, vamos aqui agora ilustrar um pouco. Mas o que é então o tempo? O x, tudo bem, posição no espaço. E o tempo? Ora, o tempo, ele é apenas um chamado parâmetro. Ele não é uma grandeza palpável. Ele é uma grandeza que nós criamos na nossa concepção, como uma grandeza que existe por si só, mas na verdade ela não existe, porque ela é um parâmetro. Como assim um parâmetro, né? Funciona assim. Eu pego um padrão que, na minha concepção, não muda como é que poderia dizer? O seu movimento, que o seu movimento é constante,
Então, pegou-se, por exemplo, a luz, né, um feixe de luz, e disse que para ela percorrer aqui uma certa distância d, eu chamei isso aí de um tempo t, que nós temos essa sensação de espera, né? Então eu disparo o feixe de luz, percorreu lá tantos mil quilômetros, então é 1 segundo, tá? Claro que isso aí é feito em laboratório, não é feito em quilômetros, né? É feito em alguns metros, enfim, mas tem sensores eletrônicos para medir isso, e aí você consegue então determinar uma grandeza chamada tempo. Então, eu associei a este movimento desta onda uma grandeza chamada tempo. E disse que a velocidade dela, c, juntinho aqui com d, vai me dar um tempo t. Tá? Então, o tempo ele não existe por si só. Nós é que criamos esse conceito. Para que isso? Para comparar movimentos. Movimento da luz com o movimento do carro, movimento da luz com o movimento das nuvens, movimento do sol, movimento da lua, né? Inclusive o sol e a lua também são boas grandezas de comparação, tá? Porque eles têm uma precisão muito grande, né? Inclusive nós contamos os dias com eles, né? Tem ali algumas defasagens, daí a cada tanto tempo é corrigido lá um dia, enfim. É feito dessa forma. Então o tempo é uma grandeza derivada de uma comparação e ele é chamado de parâmetro. Vocês lembram do cálculo? Funções paramétricas? As funções paramétricas, elas tinham lá um parâmetro, 1, 2, 3, 4, a mesma coisa o tempo. É um parâmetro. E aí nós demos uma unidade para ele, afinal de contas ele vai aparecer aqui nas deduções e é necessário então que essa unidade esteja sendo trabalhada junto ao longo do problema. Porque quando eu vou fazer um trabalho, né, eu vou empurrar algum objeto, eu estou executando um trabalho. Então, por quanto tempo eu estou fazendo esta força sobre o objeto? Né? Qual é a quantidade de movimento? Né? Força vezes tempo vai me dar impulso, que é a quantidade de movimento. Eu preciso levar esse segundo para dentro da equação para as minhas deduções. Tá? Então, esse tempo é um parâmetro. Bom, aí a nossa cinemática, então, se torna basicamente uma análise de posição e tempo, tá? Ou basicamente o nosso x de t, tá? Ok, vamos para uma outra transparência. Agora, desse x de t, tá? Se eu fizer a variação disso aqui, dessa posição, ao longo do tempo, eu vou ter um fluxo de espaço. Tá? Então tem lá o meu objeto, está numa posição 1, depois de um certo tempo ele está aqui numa posição 2. Vamos fazer aqui o nosso sisteminha. E Z. Nosso vetor posição. Opa. Esse aqui é o nosso x1 e o nosso x2. x1, vetor, x2, vetor. Então, ele saiu daqui e veio se posicionar aqui, né? E aí eu digo que aqui ele estava num tempo 1, tempo 1 e um tempo 2. Posição x1, posição x2. O que aconteceu que ele saiu daqui e veio para cá? Houve um fluxo de posição, um fluxo de deslocamento. O x variou no decorrer do tempo que nós criamos agora para fazer a nossa análise. Então, houve uma mudança de posição, então eu vou analisar como que houve essa variação. Então, é metro por segundo. Como é que eu analiso variações? Tá? Ó, vamos fazer uma análise de variação aqui. Ó. Variação da posição x por variação do tempo t. Isso aí é um fluxo metro por segundo, um fluxo de deslocamento. E nós chamamos isso aí de velocidade média. Então, a velocidade não é uma grandeza por si só. Ela é apenas uma taxa de variação da posição. Ou ela é um fluxo de posição no tempo. Como 1 litro por segundo, como
quilograma por segundo, como joule por segundo, tem o metro por segundo também, tá? Então, é uma taxa de variação. Bom, além disso, a gente aproveita-se do cálculo diferencial integral e leva isso aí para o limite, né? Limite quando ΔT tender a zero, e faz aqui o ΔX sobre o ΔT, e vocês já estudaram na física, no cálculo, que isso aí vai virar um diferencial, né? É tão pequeno quanto se queira, né? Dx dt. É um valor tão pequeno quanto você quiser. Então, aí a essa razão aqui infinitesimal, nós demos o nome de velocidade instantânea V. Tá? Vamos dar um destaque aqui para ela. Então, velocidade instantânea V. E aqui a velocidade média V. Muitos problemas, quase uns 80% dos problemas ou mais, a gente resolve com taxas médias, né? Acaba nem entrando na taxa instantânea, principalmente nos problemas diários aí da engenharia, tá? A gente acaba trabalhando quase só aqui. Mas, para vocês pegarem habilidades, a gente também trabalha nesse sentido, para vocês terem toda a abrangência da engenharia, tá? Bom, em cima desse fluxo primeiro, que é a velocidade, então nós vamos ter também um fluxo do fluxo. Vamos escrever aqui do ladinho, nós já temos o x de t, vamos deixar destacado aqui em vermelho, e nós já temos agora o v, que também é um v de t. Tá? Vamos deixar aqui um v de t. Então já temos o fluxo do espaço. Eu posso ter um segundo fluxo, que é o fluxo do fluxo, ou seja, a variação da posição. E aí eu dou esse nome de aceleração. Nós damos esse nome por comodidade, porque ela é muito comum no nosso dia a dia, então a gente deu um nome para ela, aceleração. Então agora eu vou pegar o delta V sobre o delta T, e isso aí na verdade é o quê? É um delta do delta X sobre delta T vezes delta T. Tá? Veja, em cima é a variação da variação. Embaixo, primeiro eu dividi aquela variação por ΔT, eu tenho isso aqui como sendo velocidade, e depois eu fiz a variação da variação dividido por ΔT. E aí eu tenho disso tudo aqui, eu tenho a aceleração. E se você levar isso aqui no limite, eu não vou escrever aqui, né, mas no limite vai ficar assim, ó, d de dx dt vezes dt. Ou seja, é o operador diferencial que é ao quadrado. Então fica d2x, esse x aí não está muito certo, não. d2x, dt2. Esse 2 é do dt todo, não é só do tempo, não. É todo ele ao quadrado. A gente não costuma colocar o parênteses. Então fica dt2. Tá? Então a representação correta é essa aqui, ó, d2x dt2. Não é dx2 dt2. Tá? Tá errado isso aqui. Tá? Por quê? Porque o quadrado em cima é no operador. E o quadrado embaixo é no dt todo. Isso aí nós demos o nome de aceleração. Um nome conveniente aí, conforme o nosso uso. Aqui também, ó, essa parte inicial não coloquei, mas é a aceleração média. Assim como tinha para a velocidade média, tem também a aceleração média. Tá? Opa, quero o quadrado. Então aqui, ó, e aqui também a mesma situação para aceleração. Tá bom? Ah, eu posso ter uma aceleração no tempo? Há de ter? Pode ter. Tá? Só que nos nossos problemas vai ser raro. Acho que vai ter um ou dois exercícios que vai ter aceleração variável no tempo, tá? Mas pode acontecer no nosso dia a dia de aparecer isso aí.
Então, o que que vocês observaram? Ó? Esse trajeto, desde a posição até velocidade, posição até aceleração, é um trajeto que envolve o quê? Taxas de variação, ou seja, derivações. Eu vou aplicando o operador diferencial. Derivo no tempo, primeira vez obtenho velocidade. Derivo no tempo, segunda vez obtenho aceleração. Então, esse trajeto aí, ele é um trajeto bastante simples e, como eu falei no início, o x de t contém todas as informações, se eu tiver ela completa, obviamente, né? Tá bom? Agora, tem o trajeto de volta também, né? Eu vou sair da aceleração, vou integrar, vou obter a velocidade, vou integrar, vou obter a posição, tá? Então, daqui para lá, nesse primeiro trajeto, basta eu ter o x de t, aplica a derivada no tempo, eu obtenho o v de t. Aplica mais uma vez a derivada no tempo, e eu tenho o a de t. Tá? Então, esse aí é o nosso primeiro caminho. Eu diria que é o mais simples, né? Inclusive, derivar é muito mais tranquilo do que a integração, né? Agora, o caminho inverso, vindo daqui para lá, vai exigir integração e vai exigir condições de contorno, que é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos abrir uma nova tela. Então, agora nós temos a aceleração. E para o nosso estudo aqui, né, nessa introdução, nós vamos usar aceleração constante. Pode ser variável? Pode. Daí você vai acabar chegando lá no x num termo ao cubo em vez de quadrado, tá? Ou num outro termo, um seno, um hiperbólico, depende de como é que está se comportando a tua aceleração aqui, você vai chegar lá no x de um jeito, tá? Mas nós vamos fazer como constante apenas para deixar ilustrado e também é o caso mais comum. Tá? Então, partindo agora da aceleração. Antes de continuar, eu diria que a aceleração ela representa quase que o fenômeno como um todo. Tá? Se você conhece a aceleração, e você pega esse fenômeno, integra ele e obtém velocidade e obtém posição, desde que você tenha as condições de contorno, obviamente. Então, quando você conhece a aceleração, você pode dizer assim, eu conheço o âmago do fenômeno, né? Eu conheço o cerne, eu conheço aquilo que vai me dar origem à equação da posição, à equação da velocidade. Então, partindo da aceleração, vamos tentar chegar então na velocidade. Como nós fazemos isso? Ó? Nós sabemos que, por definição, a aceleração é uma taxa de variação da velocidade no tempo. Tá? Essa é a definição. Vou resolver essa equação diferencial. É uma equação diferencial. De primeira ordem, variáveis separáveis, é aquela chamada ordinária, a mais simples que tem, né? E ela é diferencial no tempo, tá? Uma equação diferencial no tempo. Então, eu coloco aqui o dt junto com o a igual a dv. Ah, eu não quero, professor, quero deixar o a aqui junto com o dv. Quero fazer assim, dt igual a 1 sobre a dv. Posso? Pode, se o a é constante, pode fazer isso, não tem problema. Mas se o a é variável e ele depender do tempo, deixa lá junto com o tempo. E se o a é variável e depender da velocidade, traz aqui junto da velocidade. Tá bom? Tem casos, por exemplo, você está andando de barco e se desliga o motor e deixa o barco ir parando sozinho. Tá? É um modelinho bem simples. Essa desaceleração do barco, ela depende da velocidade. Quanto mais tiver o barco, maior é a desaceleração. Quanto menor a velocidade do barco, menor a aceleração. Então, esse é um caso, inclusive tem um problema, acho que na lista, onde a aceleração vai estar aqui junto do dv. Tá bom? Fato é que você vai resolver essa sua equação aí e vai colocar cada termo no seu lugar. Por isso que a gente chama isso aqui de separação de variáveis. Como a aceleração aqui é constante, ela pode ficar tanto aqui como lá. Aí o próximo passo é a tradicional integração. Integral de a dt igual integral de dv. Aí pergunto para vocês, qual caminho vocês querem trabalhar?
especificando condições de contorno, ou, e quando você especifica a condição de contorno, você põe os extremos de integração. Ou você prefere ficar colocando constante 1, constante 2 aqui no exercício. Particularmente, pela minha experiência, eu prefiro colocar a condição de contorno. Não gosto de trabalhar, já tem variável que chega no problema, eu não quero ficar carregando mais C1 e C2. Então, o que eu faço? Eu pego e coloco as condições de contorno do problema direto nos extremos de integração. Nós chamamos isso aí de integração definida. Do jeito que está aqui, ela está indefinida. Vai aparecer a constante 1 e constante 2. Mas prefiro trabalhar com ela definida, ou seja, eu vou somar quem aqui? Eu vou somar a aceleração? Não, eu vou somar todos os dt. Então, é esse dt que vai vir os extremos aqui. Se a aceleração depender do tempo, você vai botar a equaçãozinha da aceleração aqui, vai botar os extremos de integração do tempo aqui. Por comodidade, eu vou botar aqui T1 e T2, depois nós falamos mais sobre isso. Então, definir o quê? As condições de contorno. Vamos deixar em vermelho aqui. Aqui também tem as condições de contorno, só que para a velocidade. Então, quando o tempo é 1, qual é a velocidade? V1. Quando o tempo é 2, qual é a velocidade? V2. Isso aqui é um vetor. Tá? Agora, vocês devem estar se perguntando, mas caramba, já não chega tantas dificuldades que eu encontro, ainda o professor faz uma integração com o vetor. Mas isso aqui, na verdade, é para simplificar. O vetor não é para atrapalhar vocês. O vetor é para simplificar. Quando você nota que ele não dá mais espaço, né, você está entrando na água, está se afundando, não dá mais espaço, pega o barco, sobe no barco e vai de barco. Tá? Aqui é a mesma coisa. Opa, peraí, não consigo mais trabalhar com vetor. Você pode abrir isso aqui em x, em y e em z. E aí você pode fazer aqui uma integral de T1 a T2, ou só abreviar, não vou fazer tudo, de AX dt igual integral de V1 na direção x, V2 na direção x, dvx. Acabou o vetor. E a grande maioria dos problemas nossos se enquadram somente aqui. Eu nem preciso mexer com y e z. Por quê? Ah, o problema é num plano inclinado. Tá lá, sai daqui, plano inclinado. Objeto parte aqui de baixo, tem umas rodinhas aqui, um caminhãozinho, né? Ele está subindo, uma certa velocidade inicial, aqui num tempo 1, uma velocidade V1, e eu quero saber aqui num tempo T2, qual é a velocidade V2, sabendo que a aceleração dele aqui, ó, desse caminhão, na direção X, nem boto X, não boto X, porque eu sei que estou trabalhando em X, que a aceleração dele é menos 0,3 metros por segundo. Eu sei que aqui em T2 é 5 segundos, T1 eu vou usar 0 por conveniência, o meu problema está começando aqui, e a velocidade inicial é 72 km por hora. Qual é a velocidade depois de 5 segundos? E aí o que você faz? Você coloca o eixo X alinhado com o problema. Aqui é o 0, o Y está subindo aqui perpendicular, talvez não use, se não tiver atrito não vai precisar usar. E o Z, digamos aqui, está saindo da tela de vocês. Tá? Só que eu não vou usar o Y, não vou usar o Z, só vou usar o X. Ou seja, só vou usar esse termo aqui mesmo. Esse termo aqui. Tá? Então, quando você vê que a vetor já não está servindo para você, você já pode apelar e vai só para a direção que te interessa. Ou até mesmo, você já pode começar a sua análise aqui, já na direção de interesse. Tá? Eu estou fazendo aqui por uma explicação genérica, x, y, z. Tá bom? Então, aí está mais um conceito que eu queria passar para vocês. Agora, voltando um pouquinho aqui. Vamos pegar o canetão de volta. Deixa eu ver aqui. Condição de contorno. Acabamos abrindo aqui para x e verificamos aqui que ele vai se repetir em y e em z, né? Tá, vamos fazer essa sequência aqui. Vamos fazer a integral aqui, ó, disso aqui vetorial, tá?
disso aqui vetorial. Vamos até botar direto aqui. Eu vou pegar isso aqui, ó, tá? Nós vamos fazer o vetorial. Então, integrando aqui, o A é constante, então fica aceleração integral de dt é t mesmo, é o tempo. Definido de t1 a t2, tá? Igual, integral de dv é v. Definido de v1 a v2. E aí você coloca aqui, então, substitui o limite superior menos o limite inferior. Então, fica a T2 menos a T1 igual a V2 menos V1. E aí você pode botar teu A em evidência, né? Se você quiser. E aí você fica aqui, por exemplo, com A vezes T2 menos T1 igual a V2 menos V1. Não tem uma regra. Quer deixar a equação desse jeito? Deixa desse jeito. Não tem uma regra. Não tem problema nenhum. Tá? Se quiser deixar assim. Acontece que, às vezes, a gente quer deixar a equação de uma forma aberta. Ou seja, para qualquer tempo t, para qualquer velocidade v. Né? Então, a gente começa a trabalhar com essa equação nesse sentido. E aí, às vezes, é mais conveniente se fazer assim, ó. Dizer que a velocidade final é igual à velocidade inicial, já mudei de lado, V1, tá? Mais a T2 menos T1. Você só está trabalhando com os termos, tá? Então, essa é uma maneira, e nós definimos muito bem quem era o 1 e o 2, tanto no tempo como na posição. Mas eu poderia ter deixado isso aqui em aberto. Vou fazer agora aqui em vermelho. Vermelho. Verde, esse verde aqui. Em vez de deixar aberto, eu podia ter em vez de ter deixado 1, 2 fechado, poderia ter deixado aberto. E ainda mais uma coisa, definindo bem aqui um tempo inicial, que na grande maioria das vezes você usa como sendo zero. Não precisa ficar colocando T1 até T2. É muito raro o problema que você tem que contar um tempo que não seja a partir do zero. Tá bom? Muito raro. Então, desde zero, em vez de colocar T2, vamos dizer, ó, até um tempo T qualquer. Então, fica um tempo em aberto. Aqui na velocidade é a mesma coisa. Em vez de V1, eu posso deixar como sendo um V0, uma velocidade inicial. E em vez de V2, como sendo um V aberto. Quando tem um tempo T, eu tenho um V aberto. E aí essa equação, ela vai passar a ser assim, ó. A velocidade, lá no tempo qualquer t, até podemos colocar aqui v de t, é igual à velocidade inicial mais a aceleração, que é constante, vezes t2 menos t1. Isso aqui é t e aqui é zero. Então, isso aqui fica vezes t. Essa é a famosa equação que vocês decoraram aí no ensino médio e até na física. Né? Vocês decoraram essa equação, v igual a v0 mais a t. Inclusive, vocês decoraram no unidimensional, né? V de t igual a V0 mais a t. Tem problema de saber essa equação? Nenhum. É justamente essa mesma equação que está aqui. É essa mesma equação que está aqui, a que está aqui, a que está aqui. Ela só está demonstrada de uma outra forma. Né? De manhã foi trabalhar com uma roupa, à tarde foi trabalhar com outra roupa. Trocou de roupa, esfriou. Mas é a mesma pessoa, aqui também é a mesma equação, só mudou a roupagem. Então você tem que saber identificar, né? Ah, aquele lá estava com a blusa branca, agora está com a blusa verde, mas é a mesma pessoa. Aqui estava V1, olha aqui, ó, V1, aqui está V, mas é a mesma, desculpa, V2, aqui está V, mas é a mesma variável. Aqui está V0, aqui está V1, mas é a mesma variável, e assim por diante. Ah, por que só está o T aqui? Porque o T1 é zero. Então, saber identificar esses detalhes, você fica com o problema na sua mão. Tá? Então, isso aí, que isso não seja mais problema para vocês, tá? Bom, isso é a velocidade, tá? Agora, vamos partir dessa equação aqui da velocidade e vamos chegar na equação da posição. Tá? Veja o caminho inverso, ó. O caminho inicial que nós fizemos lá no começo foi esse, ó. Derivamos, chegamos na velocidade, derivamos mais uma vez, chegamos na aceleração. Agora o caminho inverso é um pouquinho mais trabalhoso,
fizemos toda uma análise, uma integração aqui, chegamos na velocidade. Agora vamos integrar de novo e chegar na posição, no x. Então partindo agora do... Vou deixar black mesmo. V de t, vamos deixar o nosso vetor, igual a V0 mais AT, tá? Então, partindo disso, qual é o conceito de velocidade? Esse conceito aí é que é dx dt. Então, dx dt é igual a V0 mais AT. Você pode fazer assim, né? Dessa forma aqui. Aí o dt vai separado esse dx para poder integrar. E vai ficar junto com qualquer termo que tenha tempo. Então, de novo, separação de variáveis aqui no processo. Então, fica dx é igual a V0 mais AT dt. Conseguimos separar sem maiores dificuldades. É uma equaçãozinha de variáveis separáveis, né? De primeira ordem, bem simples. E aí, então, a gente pode partir para a nossa integração. Vamos destacar aqui o nosso integral, ali, e vamos colocar as condições de contorno. Como nós estamos trabalhando aqui com aberto, ó, isso aqui já está aberto. Eu poderia botar aqui x1 até x2, vetor e tal, mas nós íamos cair nessa mesma equação aqui, ó, V2, V1 e A. Tá? Ah, vamos fazer assim, então. Depois nós deixamos lá aberto, ó. Desde T1 até T2. Como é que fica essa equação? Então, a integral desse lado é de x é x. Opa. Ó, x definido de x1 até x2. Do outro lado, é o V0t, que eu estou integrando aqui, ó. Uma constante dt. Aqui a integral de uma soma é a soma das integrais. Então, V0t dt, desculpa, V0 dt, integral é V0t. Mais AT quadrado sobre 2. Estou integrando o AT. Tá? O A é vetor. Isso aí tudo definido desde T1 até T2. E aí a nossa equação passa a ser x2 menos x1, né? Substitui o superior menos inferior, aqui também superior T2 menos inferior T1. Eu não vou botar todos os termos aqui, já vou fazer meio simplificado. Fica assim, ó, V0 T2 menos T1 mais A, e aqui fica T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado, tá? Sobre 2, tá bom? Veja, não é T2 menos T1 ao quadrado, é T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado. Tem que tomar cuidado com essas situações aí, tá? Que é essa equação em T2 menos essa equação em T1. E aí, tá aqui de novo aquela equação com 1 e 2, posição 1 e 2, intervalo, mas que eu posso transformar isso aqui para uma situação aberta. Primeiro vamos melhorar um pouco aqui, ó. Vamos chamar aqui, ó, x2 igual a x1 mais v0 t2 menos t1 mais a sobre 2 t2 ao quadrado menos t1 ao quadrado. Tá aí. Aí eu quero levar naquela forma aberta, aí a gente, vamos pôr em verde de novo aqui na equação, ó. Na forma aberta, quem que é o x1? Normalmente é um chamado x0, posição inicial. x2, na forma aberta, é x aberto. Tempo 1, normalmente nós dizemos que o tempo inicial é 0. E o tempo 2, na forma aberta, é o tempo t. Então, aqui você substitui esses termos e você chega naquela equação que você já conhece, né? Você fica aqui com x é igual a x0 mais v0, que aqui é um vetor, ó, faltou aqui, desculpa. Acho que faltou em vários lugares aí, né? Estava esquecendo aqui, ó, ele é um vetor, tá? E aí fica v0, então. Aqui, ó, T2 é T, T1 é 0, então, vezes T, mais A sobre 2,
t quadrado, mesma coisa, né? T1 é zero, fica só o t quadrado. É aqui a famosa equação, que vocês já estão cansados de falar dela, né? X igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Né? Famosíssima aí. Então tá aí a bichinha. Tá? Então, por um lado, a gente deriva e por outro lado a gente integra. Quando for para integrar, precisa ter condições de contorno. Então, vamos fazer um resuminho aqui. Vamos fazer uma situação. Ó. X de t, se for conhecido, tá? Para vir para v de t, eu apenas aplico a derivação, d de t. Tá? Se for para ir para a aceleração, se quer saber a aceleração, de novo, aplica apenas a derivada no tempo. Você obtém o teu A, que pode ser constante ou pode ser no tempo. Depende da complexidade do problema, tá? Já falei, no nosso caso, a grande maioria, ela é constante, mas nem todos. Tem exercício lá que não é constante. Agora, o inverso, vamos usar o canetão verde. Ó, daqui para lá. Agora eu tenho a aceleração, que é uma taxa de variação. Mas me falta subsídio, eu preciso ter o que mais para integrar? Eu preciso fazer uma soma. Da onde até onde eu quero fazer a soma? Então, agora não basta eu fazer uma integral, eu tenho que fazer uma integral e também tenho que conhecer as condições de contorno. Ah, agora eu tenho v de t, quero chegar no x. Também, eu vou fazer uma soma, uma integral, mas eu tenho que ter também as condições de contorno. Tá bom? Então, daqui para lá, de lá para cá, todo o nosso trabalho de cinemática está ali dentro. E por que a gente se perde muito? Porque fica assim. Um movimento com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, num tempo t de 2 segundos, ele está na posição 10 metros, qual é a posição que ele vai estar daqui 5 segundos? E faz aquela salada de letras e números, e aí você puxa as suas fórmulas, né, seu formulário e começa. Aqui encaixa isso, parece um quebra-cabeça. Para de pensar assim. Qualquer movimento na cinemática, você tem sempre um início e um fim, seja num plano inclinado, seja num plano horizontal, seja numa queda livre, ou seja, inclusive, num movimento parabólico, num lançamento parabólico. Por quê? No parabólico você vai ter dois movimentos, um em X e um em Y. Todos esses casos, você não fique mais querendo encaixar a variável. Todos eles, você tem um início e um fim. Sempre tem. Todos eles têm. A não ser aqueles problemas que falam assim, a equação é essa, eu quero saber qual é a velocidade em tal tempo. Bom, se eu tenho a equação, eu boto lá o tempo, acho a velocidade. Tá? Então, a gente chama isso de problema de instantâneo. Mas a grande maioria dos problemas é de intervalo. Então, ele parte de uma posição inicial, vai até uma posição final. E aí você faz a sua análise aqui, ó. Início, fim. Início, fim. Tá? Que hora nós temos? Mais um pouco, dá para a gente avançar. Então, basicamente seria isso, né? Esses movimentos aqui que vocês fazem, vocês viram aquele do caminhão, né? Parte aqui de uma posição inicial. Então, eu gosto muito de numerar as posições. Posição 1, posição 2. Lá na posição 1, você vai ter um x1, que aqui no nosso caso a gente colocou como sendo 0. O eixo x, ele é nessa direção e sentido. O 0 está aqui. Aqui o tempo 1 também, nós adotamos 0. E a velocidade 1 igual a 5 metros por segundo, por exemplo. Né? E aí passa-se um tempo, eu estou lá numa posição 2 igual a 10 metros. Eu tenho um tempo 2 igual, sei lá, que era 0 segundo, aqui é 10 segundos. E aí a velocidade V2 foi igual a 12 metros por segundo. Olha só, eu tenho os dois extremos totalmente demonstrados, as condições de contorno, elas estão totalmente explícitas. Qual é a dúvida no meu problema? Eu posso perguntar qual é a aceleração. A aceleração, tá? Então, o problema ele funciona assim, ó. Eu vou botar aqui o caso da aceleração com a velocidade, ó.
fica integral de, aqui é de A dt, e do outro lado, integral, nossa, a integral tá feio demais, integral de dv, tá? Olha só, esse é o meu problema. Aí eu tenho valor aqui, valor aqui, valor aqui, valor aqui. Quem são esses valores aqui, 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 aqui? São as condições de contorno. Então, presta atenção. Isso aqui vai lá, isso aqui vai lá. Na velocidade, isso aqui vai lá, isso aqui vai lá. Bom, se eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso, eu posso achar isso. Ah, não, professor, eu tenho, vou apagar aqui agora, vou fazer com outra cor, vou fazer com isso aqui. Eu conheço, professor, eu conheço T1, conheço V1, conheço aceleração, conheço V2. Eu quero saber justamente o tempo. Então, é a mesma coisa. Está aqui o quebra-cabeça perfeito, que você resolve qualquer problema. Ó. Então, V1 está aqui, ó, vai aqui. O teu V2 está aqui, ó, vai aqui em cima. A tua aceleração é conhecida, vai aqui. O teu tempo 1 é 0. E você quer saber o tempo 2, é lá. Então, a tua incógnita agora, ela está num extremo de integração, mas ela não vai ficar ali. Quando você integrar, ela vai aparecer na equação. Tá? Então, eu espero que isso aí tenha ajudado a clarear um pouco, né? E vocês não se assustarem quando aparecer tanta informação num problema. Ah, em tal tempo tem essa posição, tem essa velocidade, quando x é igual a tanto. Aí toda aquela conversa que é feita no problema é simplesmente para falar para vocês. Tem uma posição inicial, tem uma posição final, e eu quero que vocês montem a equação baseado nisso aqui, tá? Esse é um tipo de problema. O outro tipo é resolver este problema e aí achar uma posição intermediária. Qual é a velocidade nessa posição x igual a 5 metros, por exemplo? Então, é outro problema. Como é que você faz? Primeiro achou a aceleração, digamos que o problema era achar a aceleração. Ah, agora eu tenho aceleração. Eu fiz de 1 a 2 só para achar a aceleração. Fiz toda essa integração aqui. Achei a aceleração? Achei. Agora eu vou fazer, vamos usar vermelho, eu vou fazer agora de 1 a 3, tá? E o que eu tenho em 3? Eu tenho a posição, tá? Com a posição eu posso achar o tempo, e com a posição e o tempo posso achar também a velocidade. Enfim, eu acho qualquer coisa aqui nessa posição intermediária, tá bom? Gente, alguma pergunta? Eu vou parar aqui a gravação. Ih, tem alguém esperando aqui. Quando acontecer, me avisem, tá? Não sei se faz tempo aí. Mas, enfim, eu nem escutei tocar o sininho aí. Então é isso. Vamos parar aqui a gravação.